É fantástico isso. Mas nos últimos dias o Senhor Deus me deu esta mensagem. Eu tenho pregado ela em vários lugares. Porque o Senhor disse para mim: abra a visão da minha igreja. Diga à minha igreja quem sou eu de verdade. Diga à minha igreja o que é de fato e de verdade uma verdadeira igreja. Porque tem muita gente sendo enganado por aí. E para explicar o que Jesus estava falando, eu tenho que te contar uma história. Então vem comigo. Jesus estava há 3 anos com a sua escola apostólica. Ele tinha 12 homens ao seu lado. Entre os 12, o mais xarope. Entre os 12, aquele que mais deixava Jesus em saia justa era o Pedrão, que todo mundo já conhece. Foi a Pedro que Jesus chamou de homem de pouca fé. Foi a Pedro que Jesus disse assim: olha, é o único dos meus discípulos que é endemoniado. Pastor, que coisa horrível, está escrito. Um dia Jesus está dizendo assim: eu estou pronto para morrer. Pedro se levanta para defender: tem pena de ti mesmo, mestre. Jesus grita: para trás de mim, Satanás. Pedro foi o único discípulo endemoniado. E mesmo assim Jesus nunca mandou ele embora. No ato dos lava-pés, Pedro deixa Jesus numa saia justa. Jesus lavou o pé de 11. Quando chegou na vez dele, ele escondeu o pé. Jesus teve que dizer: se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele quebra o ato sacro, porque além de esticar os pés, ele estica as 2 mãos. E Jesus pergunta: para que isso, Pedro? Ele diz: se é para ter parte contigo, não lava só os pés, lava o meu corpo inteiro, porque eu sou apaixonado por ti. É no pulo no meio das águas que Pedro revela que é um homem que tinha uma fé tacanha, pequena e mínima. E mesmo tendo dado alguns passos sobre as águas, ele afunda. E Jesus chama ele de homem de pouca fé. Na última reunião que Jesus tem com essa escola apostólica unida, está todo mundo sentado e Jesus dá um grito e diz assim: Pedro, vem cá. Eu vou chamar um Pedro aqui hoje. O senhor pode me ajudar, pastor, com todo carinho? Eu vou chamar primeiro, calma aí, fique ali. Quando eu chamar Pedro, você vai arrumar alguém do seu lado para murmurar dele. Entendeu, igreja? Você vai arrumar alguém, porque nisso crente é fácil. Todo crente que se preza é um murmurador em potencial, fofoqueiro de plantão. Então você vai olhar para o irmão e vai arrumar uma fofoca para esse Pedro. E você vai dizer assim: meu Deus, lá vai Pedro, o que será dessa vez? O que ele fez dessa vez? E aí quando eu te chamar, Pedro, você vai vir coçando a cabeça e dizendo: o que eu fiz dessa vez? Amém? Eu preciso de uma chave. Alguém tem uma chave para me emprestar? Uma chave. Thank you very much. Vamos lá? Meus atores estão preparados? 3, 2, 1. Jesus chega em cena e diz: Pedro, come here. Devagar, Pedro, devagar. Cadê os murmuradores? Cadê os murmuradores? O próprio Pedro pergunta: o que eu fiz dessa vez? Calma, Pedro. Calma. Take it easy. Fique tranquilo. O que eu tenho para você hoje é muito lindo. Olha o que Jesus fala para esse Pedro. Vira de frente para mim, Pedro. Jesus diz assim: ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Assim já é gostoso, né? Agora vamos interpretar o que Jesus disse, porque a Igreja Católica Romana, por não interpretar direito, falou que Pedro foi o primeiro padre, papa da igreja, que ele foi o alicerce da igreja. E está errado. Olha o que é que diz o texto. Vou pregar com o meu dedo agora. Jesus falando: tu és Pedro. A palavra Pedro significa pequena pedra, pedra esmiuçada, poeira de pedra. E todo mundo sabe que pedrinhas pequenas e poeira de pedra não presta para nada. Você sabe que foi feito do homem que edificou a sua casa na areia, não sabe? Então Jesus está dizendo assim: ó, tu és só um pó de pedra. Tu és um ser insignificante, miserável, pecador, fraco e falho. Por isso todos os discípulos te julgam homem de pouca fé. É isso que Jesus está dizendo. Tu és só uma pedrinha esmiuçada. Aí olha o que Jesus disse: mas sobre esta pedra. Segura
fragmento de pedra, com você não dá nada, mas sobre esta pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra cortada do alto da montanha, sem apoio de homem, que bateu nos pés da estátua do rei Nabucodonosor e destruiu os reinos, que deixou para trás o império babilônico, o império medo-persa, o império romano. Jesus está dizendo assim: tu és só um pó de pedra, mas eu sou a pedra verdadeira, e sobre esta pedra eu edificarei. Olha para o seu irmão e diga: não caia para trás, viu? E não se escandalize. De novo: tu és uma pedrinha pequena, pó de pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não entendeu nada? Vou repetir de novo. Jesus está dizendo quem é a igreja de verdade. Ele está dizendo: tu és só um pó de pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, que é você. Se você gritou, se segura para não ter um infarto agora. E olha como é que Jesus termina: tu és só um fragmento de pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não tocam nela, não prevalecem contra ela. Meu Deus, vai ter gente que vai desviar nessa noite. Pastor, quer dizer que a Assembleia de Deus não é uma igreja? Não. A Universal não é uma igreja? Não. Pastor, mas recebe o título. Título é apelido. É como você: nasceu João, mas todo mundo chama de Joãozinho. Nasceu Marco, todo mundo chama de Marquinho, e a mãe analfabeta chama de Kim. Entende isso? Pastor, se a Assembleia de Deus, a Universal, a Igreja da Graça e todas as outras não são igrejas, o que elas são? Respira fundo. Elas são uma organização. Não, pastor, mas eu ajudei a construir a igreja. Mentira. Você ajudou a construir o templo. E a Bíblia diz, é Deus que diz, não sou eu. Deus diz assim: olha, eu não habito em templos feitos por mãos. Vou apavorar esse povo agora. Deus não habita na Universal. Deus não habita na Assembleia. Deus não habita na Igreja da Graça. Pergunte: o que ele faz, pastor? Ele visita a Igreja Universal. Ele visita a Igreja da Graça. Ele visita a Assembleia. Pergunte quando? Quando o primeiro crente abre a porta e entra lá dentro. Por quê, pastor? Porque você é a igreja verdadeira, e as portas do inferno não prevalecerão. Ei, grava essa equação comigo. Diga comigo: Deus visita o templo. Aponte para esse ginásio. Diga para o seu irmão: esse ginásio hoje virou um templo. Deus visita o templo. Agora diga assim: mas ele habita só na igreja. Aqui, ó. A verdadeira igreja tem outro nome. Aqui chama Augusto, aqui chama Damares, aqui chama Marco, aqui chama Júnior, eu esqueci o nome, Márcio, aqui chama Adorim, aqui chama Roberto. Como é que chama aí? Não vi qual é o nome da igreja. Jesus mandou dizer: contra esta igreja as portas do inferno não podem prevalecer. Dessa revelação. Essa revelação é uma revelação de libertação.
Porque eu fui criado dentro de uma organização religiosa, onde me ensinaram desde menino a amar mais a placa da minha igreja do que os membros da igreja. Me ensinaram a lutar com unhas e dentes para que a minha igreja não fosse maculada. Me ensinaram assim: a igreja é soberana e está acima de tudo. Nesse quesito, os nossos pais protestantes fizeram iguaizinhos à igreja católica romana. A igreja católica romana, quando um padre ou qualquer pessoa que precisa dos favores dela, na oração tem que dizer: a infalível igreja romana. E a verdadeira igreja não é feita de pedra. A verdadeira igreja não é feita de estrutura produzida por mãos humanas. A verdadeira igreja, ela traz no corpo dela a impressão digital da mão de Deus. Não, isso aqui é muito poderoso, eu vou dizer de novo. A verdadeira igreja traz no corpo o sinal da impressão digital das mãos de Deus. Como assim, pastor? Quando Deus desceu à terra, a única coisa que Ele fez com a mão dele foi você. Quando Ele fez os anjos, Ele escondeu as duas mãos para trás. E como o anjo é espírito, Ele disse assim, ó: hajam anjos. E anjos nasceram assim, ó. O senhor é maluco, pastor? De pedra. Está escrito, Salmos: os anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra espírito vem do grego, ruach. Ruach é sopro, fôlego. Anjo é apenas o fôlego de Deus. Deus estava sentado no trono. Quando Ele pensou em fazer os anjos, Ele fez assim, olha. Saiu Gabriel, saiu os serafins, saiu os querubins, saíram todos os espíritos que estão diante do trono de Deus. Aí Deus resolveu fazer os animais da terra. Ele saiu do céu, mas permaneceu no trono. Ele escondeu as mãos e olhou para a terra e disse: terra, crie você os animais. E a terra que fez todos os animais. A terra que teve que gerar todos os animais. Deus não usou a mão dele. Agora Ele tem seres no céu e seres na terra, mas nenhum desses é o suficiente. Aí a mente de Deus brilha e Deus tem uma ideia. Eu imagino Deus gritando na eternidade: Eureka! Ou Ele gritando: I have a good idea. Ele enfiando uma mão no céu e pegando a essência dos anjos, enfiando uma mão na terra e pegando a essência dos animais. Tem barro numa mão e espírito na outra, e Ele junta os dois. Resultado: respira fundo, murcha a barriga, estufa o peito. A cotovela do seu irmão, diga: é esse lindão que está aqui. Você é o único ser do universo que Deus fez com a mão dele. A igreja é construção da mão de Deus. O arquiteto do universo produziu você através da mão dele. Você tem a marca da mão de Deus. Até aqui tudo bem? Vê se o irmão não está tendo um ataque no miocárdio aí. Diga: aguenta mais um pouquinho. O que vem agora é para desestruturar todos esses religiosos mais santos do que Jesus que a gente conhece. Esses crentes santarrões de plantão, que pensam que o céu pode ser comprado com boas obras, que acham que vai para o céu aquele que não pinta o rosto, que não deixa o cabelo crescer, ou que corta o cabelo, ou que usa saia ou calça. Eu quero pregar para eles agora, porque eles vão sair daqui hoje atormentados. Porque na mente deles, Deus usa o homem porque o homem conquistou o direito de ser usado. E se eu entendo muito bem da Bíblia, que eu já li mais de 20 vezes, não existe nada que o homem possa fazer para ele ser salvo, a não ser acreditar no sacrifício da cruz do Calvário. A Bíblia diz: a salvação não vem de vós, é um dom gratuito. Não é por obras, para que ninguém se glorie e diga: eu estou salvo porque eu mereço. Você só está salvo por causa da misericórdia.
Qual é a palavra? Você está salvo por causa da? Pergunte para mim o que significa essa palavra, pastor. Dá nojo falar, você aguenta? A palavra misericórdia é uma palavra em latim, somada a duas palavras. A primeira é a palavra miseris. Qual é a palavra? Miseris significa podre, fedorento, leproso, sujo. Alguém que purula pus e sangue. Carne em estado de putrefação. Maldito, apóstata e desgraçado. Isso é miseris. E a palavra córdia, pastor? Coração. A palavra misericórdia significa pegar o que não presta, o sujo, fedido, leproso, podre, desgraçado, miserável, e fazer assim com ele. Com licença. Não entendeu? Vou repetir. Misericórdia significa que ninguém dava nada por você. Jesus entrou no meio da história e disse: se você não aceita ele, eu aceito eles. Eu aceito eles. E pronto, foi. Isso é misericórdia. Então, por favor, não vá se desviar. Ó Jesus de novo. Pedro, come here. Let's go. I want to talk to you now, sir. depois que Jesus diz que ele é a igreja, está todos os discípulos olhando e está todo mundo embasbacado. Jesus podia ter chamado alguém perfeito. João, equilibrado. Judas, inteligente. André, bom de lábia. Tomé, seguro demais, por isso não acreditava em tudo, tinha que ver para crer. Equilíbrio. Judas, estudado na universidade. Mas ele chamou quem? Pedro significa pedra pequena, pó de pedra. Ou seja, não significa nada. Aí depois que Jesus disse que ele é a igreja e que ele vai proteger a igreja, Jesus enfia a mão no bolso. Ele diz: Pedro, estende a mão. O que eu vou te dar é a chave da minha maior joia. É a chave do meu cofre. Eu poderia colocar na mão de Judas. Judas faria a igreja crescer financeiramente, porque ele é um bom matemático. Se eu coloco na mão de Mateus, a igreja seria inteligente demais, guardaria as leis. Se eu ponho na mão de João, então a igreja seria uma igreja mais equilibrada. André, a igreja atravessaria os continentes mais rápidos. Mas eu não quero a minha igreja na mão de gente perfeita. Eu entrego a chave na mão do discípulo mais desequilibrado, na mão do discípulo mais fraco, na mão do único discípulo, não conta para ninguém, que ficou endemoniado, do único discípulo que eu chamei de homem de pouca fé. Esse presente é para você, Pedro. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Muito obrigado, Pedro. Respire fundo. Ah, se eu tivesse descoberto isso antes. Quantos dons do meu Deus eu teria conservado na minha vida ministerial? Ah, se eu tivesse descoberto o que eu descobri agora, quando eu era criança, eu não teria mais medo de ir aos cultos, porque eu fui criado num ambiente tenebroso. Quando eu fui para a igreja, a pessoa que me levou para a igreja era um mentiroso. Pergunte por quê. Ele chegou em mim, eu drogado, ele disse: venha, Jesus te ama. Eu disse: mas eu sou drogado. Jesus te ama desse jeito. Eu disse: mas eu tenho pecados. Não importa, venha como você está, porque Ele morreu por você. Mas eu não valho nada. Ele morreu para que você valesse alguma coisa. Me enganaram, e eu fui para a igreja nesse amor. Quando o pastor pregou lá uma palavra linda, eu corri à frente, dobrei meu joelho e aceitei Jesus.
antes do culto terminar, sentaram comigo numa salinha e começaram a dizer: agora você não pode fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Há 20 anos atrás me proibiram de assistir televisão, de colocar um short e andar na rua. Há 20 anos atrás me proibiram de ir numa festa de aniversário de algum parente meu, porque disseram que crente não se mistura com o povo. Há 20 anos atrás diziam que eu não podia fazer nada. Só que ninguém me falou isso quando me chamaram para a igreja, porque me trouxeram para a igreja me falando de um Deus que me amava. Aí eu perguntei, porque sempre fui muito curioso: e se eu quebrar essas leis, o que acontece? Aí a pessoa disse: aí bem, Deus vai pesar a mão em você. Eu falei: mas por quê? Abriram a Bíblia. Haverá menos condenação naquele dia para os que não conheceram do que para aqueles que conheceram e não praticaram. Aí eu disse naquele dia: calma aí, você está me dizendo que o Deus dessa igreja que tocou meu coração, Ele tem piedade de um sujo desgraçado lá fora. Aí o sujo entra aqui dentro buscando se aliviar, e o justo aqui dentro, esse que está tentando se aliviar, se ele fizer qualquer coisa errada, esse Deus vai mandar ele para o inferno. Senhoras e senhores, tem alguma coisa errada na nossa fé. Que Deus é esse? Que tem piedade do macumbeiro, do sujo, de Osama Bin Laden, das pessoas que não aceitaram Jesus. Ele tem piedade de todo mundo lá fora. Aí ele vê você dentro da igreja escorregar, cair, se jogar, pecar, fracassar, e ele quer te jogar para dentro do inferno. Vai, pensa comigo um pouco, cristão, vê se eu estou errado. Tem alguma coisa errada. Ou sou eu que estou errado, ou foi o que me ensinaram. Se esse Deus tem piedade do moribundo que está caído lá fora, imagino que Ele não tem de você que está aqui dentro. É, pastor, mas esse crente fica com um pé lá fora e outro aqui dentro. Eu prefiro ele assim do que ele com os dois pés lá fora. Porque um pé lá fora e o outro aqui dentro, nessa noite o Espírito Santo pode agarrar pelo colarinho e trazer para dentro. Pastor, mas a pessoa tem o quê? Quem foi que te constituiu por juiz do seu irmão? Quem é que te autorizou a olhar o pecado dos outros? Quem foi que te constituiu como profeta para apontar o dedo para o seu irmão? Você esqueceu a regrinha básica? Quem aponta um dedo para alguém, esquece que tem 3 apontando para ele, e tem um apontando para cima, dizendo que quem é juiz é Deus. Eu profetizo nessa noite que os seus acusadores verão a mão esquerda de Deus, e você encontrará a piedade do seu Deus. E se tem alguém que concorda comigo, tire o pé do chão para adorar. Eterna. Jesus morreu para te dar a vida eterna. E a Bíblia diz na boca de Jesus que o reino de Deus é tomado à força. Se é tomado à força, é só com muita luta, cidadão. E você não pode sair por aí acusando ninguém. Você não pode sair por aí tentando ser juiz do seu irmão. Você não pode sair por aí como sendo um caça-pecadores. Cuida da sua vida, que já está difícil. E deixa eu te contar um negócio. Você pode enganar o irmão do seu lado com essa roupa de crente aí. Você pode enganar o seu pastor com esse cabelo comprido, irmã. Você pode enganar as pessoas que estão lá na sua congregação com essa carinha de santo aí. Mas o meu Deus você não engana. O meu Deus você não engana. Escute o que eu vou dizer. A psicologia é uma das matérias mais lindas jamais criada. A psicologia te dá a entender a alma do ser humano e as atitudes dele. Toda vez que você encontrar um crente santarrão na sua frente e ele ficar te policiando, toda vez que você encontrar um pregador que só fala em adultério, ou alguém que só fala em cachaça, ou alguém que só fala disso ou daquilo, ore por ele, porque ali está a fraqueza dele. Ele está tentando se auto-aliviar.
Então, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, se você puder me ajudar a ir ao céu, vem comigo. Mas se não puder, sai da minha frente, porque eu sei quem me salvou. Quem morreu no alto da cruz por mim não foi você, foi Jesus Cristo de Nazaré. Será que a cena que eu te mostrei não te emocionou?